Olá, começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, profissão padeiro, uma atividade muito procurada no mercado de trabalho e que cresce a cada dia. Veja como é o dia a dia numa padaria, quais os cuidados que devem ser tomados pelo trabalhador e os direitos previstos na CLT a esses profissionais. Ele coloca a luva térmica, que aí impede que ele se queime. No julgamento de destaque da semana, professor universitário é demitido ao completar 70 anos de idade e leva o caso à justiça. Revista íntima, uma questão polêmica não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. É o que você confere no quadro Direito Comparado. Tudo isso e muito mais. O TV-TST está no ar. A profissão de padeiro está entre as mais tradicionais no país. Afinal, quem não gosta de um pãozinho bem quente saindo do forno? O padeiro pode trabalhar tanto em padarias ou administrar o próprio negócio. Tudo, claro, conforme o que está estabelecido na CLT. Veja na reportagem de Cláudia Almeida. O burburinho logo cedo dá sinais de que o freguês tem pressa. E pelo jeito, tá saindo coisa boa ali do forno. Eu vou ficar por aqui e vou aguardar a minha vez. E é assim que milhares de brasileiros iniciam o dia, na fila do pão. E o cheiro, gente, eu vou falar pra vocês, ó, tá muito bom. Alguns nem esperam chegar em casa. O café da manhã é logo na padaria. É essencial ter na mesa o pão, porque é um alimento assim que de muito tempo o brasileiro tem de costume comer de manhã. Não tem como faltar mesmo. Crocante, quentinho, o queridinho do brasileiro vem até na versão light para quem tá de dieta. Mas para essa delícia chegar à mesa, é preciso que mãos habilidosas trabalhem, e muito. Cada dia você aprende mais, você aprende mais um pouco, né? E a massa você tem que ter o ponto dela certinho para sair um pão bonito, para sair um produto bonito, né? Paulo César é padeiro há 8 anos. O teste de qualidade começa aqui mesmo na linha de produção, não é, chefe? Você sempre você experimenta. E já engordou depois que entrou aqui? Não, sempre esse corpo mesmo. A risada não convence, mas vamos deixar esse assunto de balança para lá. O Anderson é companheiro de trabalho do Paulo César. Passa 8 horas por dia na padaria. Essa é a jornada que a CLT estabelece aos profissionais. Quando precisa vir à noite, ele diz que até comemora. O extra é de 20% no valor do salário. É ótimo. Só de saber que eu já tenho uma profissão com 21 anos já é bastante gratificante. Porque eu já começo a pensar no futuro, começo a fazer planos. Para lidar com esses fornos a uma temperatura de 250 graus, a legislação faz algumas exigências. Convidamos esse advogado para mostrar o que não pode faltar no ambiente de trabalho do padeiro. Se o padeiro for retirar algum pão que esteja aqui dentro, ele coloca a luva térmica, que aí impede que ele se queime. Aqui tem uma proteção que ele pode abrir, então sem problema. E aí sim, abrindo, ele pega a bandeja que tem os pães, né, com a luva térmica, que aí não queima, e aí coloca aqui e pronto. É um equipamento de proteção individual e de uso obrigatório, para evitar que ele queime a mão ou tenha que fazer tudo muito rápido para não se queimar. Então é um equipamento que toda padaria tem que fornecer e sempre fornece, porque senão não há como o padeiro exercer a atividade dele, sob o risco de poder se queimar. E o adicional de salubridade, no caso aqui, ele tendo a luva, em princípio ele não faz jus. O grande problema seria o calor. Aqui, no caso concreto, o calor é muito pouco, a menos que seja feita uma perícia
e essa perícia feita por quem é especializado constate que há direito à insalubridade. Para ser padeiro no Brasil não é preciso comprovar a escolaridade. Muitos aprendem na prática. Outros procuram instituições de ensino, como o Senai, que forma por ano no país quase 14 mil profissionais. Júnior fez um caminho diferente. Aprendeu a fazer pão com o chefe francês Guillaume Petitgas, que está no Brasil há 7 anos. E a última, a gente vai passar em cima do dedão, fechando assim. No começo, o que acontecia? Era a massa que não dava certo? O que era? A massa ficava muito mole. Às vezes faltava sal ou salgava, fermento. Hoje é uma profissão que eu posso dizer que é algo que ninguém vai me tomar, porque se eu, no caso, futuramente eu quiser montar algo para mim ou ensinar uma pessoa, vai ser ótimo. Tipo assim, vou ter o prazer de ensinar o que eu aprendi. Depois a gente vê tantos pães finos, sofisticados, a gente pode ter aquela ideia de que essas receitas, esses segredinhos, são só para os grandes chefes. Mas não é isso não, né, Guillaume? Nada disso. Então, o Guillaume vai ensinar pra gente agora uma receita de um pão delicioso. Dá para fazer em casa, né? Dá. Dá para fazer em casa. Anota aí os ingredientes. Meio quilo de farinha de trigo, 300 mililitros de água, 10 gramas de sal e 10 gramas de fermento biológico. Bom, tudo anotadinho. Guillaume, vamos começar agora, literalmente. Pôr a mão na massa? Sim, mas Cláudia, é você que vai fazer, tá? Tá, primeira experiência, nunca fiz pão. Tudo bem, vai dar certo. Vamos lá. A gente pesou todos os ingredientes, a farinha, o sal, o fermento biológico e a água. A gente vai juntar, misturar o sal e o fermento dentro da água. Isso mesmo, Cláudia. E mistura agora? Mistura. Aí é na hora de botar na mão na massa. Até esfregar, até não sobrou mais fermento, nem pedaço de sal. Certo. Passando os dedos assim. Até desfazer o fermento. Isso. E agora? Agora a gente acrescenta a farinha. A farinha. Posso trazer a farinha pra cá, né? Claro. Sim, tudo? Tudo. Já foi pesada. Aham. E agora vamos solver a massa. Vamos amassar. Amassar. Misturando com força entre os dedos. Levantando. Só até levanta o jeito, né? E vai sovando a massa. Vai sovando. 5 a 10 minutos a gente vai fazer esse movimento. Para fazer o quê? Misturar o fermento e o sal que já estão misturados na água junto com a farinha para obter uma massa homogênea. Já é um grande exercício para fazer em casa, gente. Cansa, não vou enganar não. Mas no final é delicioso. Tem suas recompensas? Tem. Terminando aqui de sovar, depois de 10 minutos aqui. De muito esforço, não é, chefe? Não é? Você que forçou, eu só tô auxiliando. Eu acho que agora a gente conseguiu chegar ao ponto. Consegui, né? A massa ficou bem lisinha. Ficou lisinha, tinha alguns pedaços, não tem problema. Agora vai descansar. 30 minutos. 30 minutos. Em seguida, a gente enrola os pãezinhos, deixa descansar por mais meia hora. E aí é só colocar para assar de 15 a 20 minutos. Missão cumprida, terminamos. Sim, deu certo. Deu certo, vamos ver agora, né? Sim, na hora da recompensa. Depois de muita farinha. Mas faz parte. Vamos ver como que ficou, chefe? Sim. Ai, deixa eu pegar esse aqui. Vamos ver. Ó, já tá cracante. Gostei desse barulhinho. Gostou? Vamos experimentar, né? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Cracante. Gostoso. Uma manteiguinha resolveu. Muito bom. Como que eu tô, chefe? Experimenta. Me dá a nota. Pode por 10, tá bom. Sincero. Sim, tá bom. Tá bom? Passou no teste. Por a primeira vez? Não é? Ficou legal. Convidamos a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. É possível recorrer na justiça para receber insalubridade depois de ser demitido? Sim, nós temos o chamado período da prescrição.
a nossa prescrição é quinquenal. Então, o empregado pode, até 2 anos depois de extinto contrato, ajuizar uma reclamação para postular não só adicional de insalubridade, qualquer direito que entenda que tenha sido desrespeitado, pode fazê-lo e retroage a 5 anos da data do ajuizamento da reclamação. As diferenças eventualmente apuradas, né, e consideradas devidas. E no próximo bloco, professor universitário é demitido ao completar 70 anos de idade e leva o caso à justiça. Não saia daí, a gente volta já. Auxílio-doença acidentário é assunto da súmula número 440 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 440 do TST diz: assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. A súmula 440 do TST, ela prescreve que os trabalhadores têm direito a continuar com o plano de saúde caso sejam afastados por auxílio-doença ou aposentados por invalidez. O que significa isso? Significa que todo trabalhador que sofreu acidente de trabalho ou foi aposentado por conta disso, ele tem direito a continuar recebendo o benefício do plano de saúde pago pela empresa. Isso aí é mais do que justo, porque se o trabalhador foi vítima de um acidente de trabalho, ora, por que a empregadora não teria responsabilidade de continuar ajudando o seu trabalhador? Então, basicamente, a súmula 440 do TST, ela diz isso, que todo trabalhador tem direito a continuar com seu plano de saúde, caso ele seja aposentado por invalidez ou ele seja afastado de suas funções durante um certo período de tempo para se recuperar justamente das lesões causadas por isso. Professor universitário é demitido ao completar 70 anos de idade e leva o caso à justiça. Ele alega que foi discriminado. O caso foi analisado pelos ministros do TST. Depois de 22 anos de trabalho, o professor foi demitido por causa de um acordo coletivo feito pela universidade com o Sindicato dos Professores de Goiás em 2007, que prevê a demissão do funcionário após completar 70 anos de idade. Segundo a defesa do professor, houve discriminação. Que a melhor forma de assegurar a dignidade do idoso é dar máxima efetividade das normas de proteção com o direito ao trabalho. Durante o julgamento, 3 ministros lembraram que alguns artigos do acordo coletivo vão contra o Estatuto do Idoso, que veda a fixação de limite máximo de idade no trabalho. Pelo só fato de ter avançado na terceira idade, o empregado será descartado. Eu vejo a discriminação aí, entende? O ministro Cláudio Brandão abriu divergência. Disse que, no caso, não houve discriminação ao professor. Fruto de negociação coletiva, que, portanto, partiu, e temos que supor isso, da deliberação da categoria profissional, que entendeu que, no bojo da negociação coletiva, aquela era política mais aplicável à categoria. Mas quando o ministro Hugo Schormann afirmou que o professor se enquadrava em outro acordo coletivo que garantia a estabilidade. O que eu considero no meu voto, e aí entro para a discriminação, é que a autonomia da vontade coletiva tem limites. E limites aqui. Por que aqui? Porque havia, sim, assegurado, entre aspas, garantia de emprego. O ministro Cláudio Brandão pediu mais um tempo para avaliar melhor o assunto. A data para o novo julgamento ainda não está marcada. E não perca no próximo bloco, revista íntima no ambiente de trabalho. Uma questão polêmica não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Não saia daí, a gente volta já.
De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A Silvana Borges, de Brasília, quer saber mais sobre doença ocupacional. O que é doença ocupacional? A doença ocupacional é o termo genérico para se falar, para se definir, para se designar a doença profissional e doença do trabalho. É toda e qualquer lesão decorrente da sua atividade profissional. Qual a diferença entre doença ocupacional e acidente de trabalho? O acidente de trabalho é um fato, uma queda no ambiente de trabalho, um acidente. A gente fala de acidentes típicos. Pode ser uma queda, pode ser um fator que se desencadeou do ambiente de trabalho e que traz uma lesão efetiva à pessoa. E a doença profissional é uma lesão, realmente decorrente do trabalho, mas não é tão simples de se definir. O acidente é uma queda e a doença é uma morbidade que decorre da atividade profissional. Quais são os deveres do empregador para manter a segurança no trabalho e evitar doença ocupacional? As doenças ocupacionais, elas devem ser evitadas mediante a observação das normas de saúde e medicina do trabalho. Os empregadores são obrigados a segui-las, sob pena, inclusive, de cometer infração penal. Faça como a Silvana e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. De um lado, o patrão, que quer defender e preservar o seu patrimônio. Do outro, o empregado, que não quer e não pode ter a intimidade violada. Quando o assunto é revista íntima no ambiente de trabalho, a questão é polêmica. Mas como será que outros países lidam com isso? É o que você confere agora no quadro Direito Comparado. Mariana hoje é estagiária, mas já trabalhou como vendedora em uma loja de roupas. Uma vez por semana, os gerentes faziam uma revista na bolsa dos funcionários para verificar se nada estava sendo levado. A revista era feita, na verdade, de forma aleatória. Eles escolhiam alguns vendedores, eles pegavam, davam uma olhada na bolsa, abria e olhava superficialmente. Não colocavam a mão, nem nada parecido, mas eles davam uma olhada na bolsa. Ela conta que se sentiria constrangida se o procedimento fosse invasivo. Eu acho que se chegassem a vasculhar a bolsa realmente, tirar os pertences muito pessoais, às vezes a gente não sabe o que está carregando, ou pedir para tirar alguma roupa, alguma coisa do tipo, isso seria ultra constrangedor. No Brasil, a revista de trabalhadores é questionada com frequência. A Justiça do Trabalho julga constantemente reclamações de funcionários contra os patrões, alegando invasão da intimidade. Este professor de Direito explica o que diz a legislação brasileira. O artigo 373-A da CLT proíbe a revista íntima em trabalhadoras. Não há um dispositivo geral proibindo essa revista íntima, de modo que esse dispositivo é aplicado analogicamente também aos trabalhadores do sexo masculino. E quando há abuso, qual a penalidade? Geralmente são ações civis públicas que visam obrigações de não fazer, ou seja, obrigações de não adotar essas práticas que violam a intimidade dos trabalhadores. Se há prova de que essa prática ela ocorreu com violação ao pagamento de indenizações que podem ser coletivas e individuais. Não é só aqui no Brasil que o assunto gera polêmica. A Espanha, por exemplo, é um dos países que tem lei sobre o assunto.
O artigo 18 do Estatuto do Trabalhador Espanhol diz que a revista não pode constranger o funcionário e, além disso, lá o procedimento deve ser feito com a presença de um representante dos trabalhadores, como um membro de sindicato, por exemplo. É uma garantia que os trabalhadores têm de que a prática não violará os direitos de intimidade do trabalhador. Para o especialista, seja aqui ou na Espanha, o mais importante é o bom senso entre o patrão, que quer proteger o patrimônio, e o empregado, que busca manter a intimidade preservada. Ele diz que cada caso é único. Cabe à justiça equilibrar as partes quando há conflito. É um tema que gera muita discussão, né, porque é em todo o mundo. E geralmente você tem a contraposição de direitos fundamentais, porque o empresário também tem o seu direito fundamental de propriedade. Por isso que é necessário sempre verificar o caso concreto. Você não pode estabelecer uma escala, isso pode, isso não pode, né? Porque vem a realidade e acaba mostrando que não é possível você estabelecer previamente as condutas possíveis. E o TVTST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVTST e eu espero você. Até lá!